Meus irmãos, em nossa série de estudos ligados à nossa confissão de fé, nós começamos a tratar sobre Deus e sobre a Trindade, tá? Nesses estudos nós vamos caminhando para o final dessa sessão, desse capítulo, tratar sobre a Trindade, tá? Então nós começamos semana passada no trecho da nossa confissão de fé, que diz que há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Trabalhamos sobre a questão da existência de Deus, das provas na natureza, na perfeição da criação, que comprovam e nos dão ciência de que realmente existe um Deus, tá? Então, certos da existência desse Deus, nós precisamos agora dar um passo a mais para entender um pouco mais sobre ele, tá? A segunda parte da nossa confissão de fé, que nós iremos tratar hoje, diz assim: ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Então, é basicamente isso que nós vamos tentar entender nessa noite, tá? Então veja, talvez um dos comentários mais insultuosos que um cristão pode ouvir de outra pessoa é que o seu Deus é muito pequeno, ou você não tem como provar nada sobre o seu Deus, como falamos na última oportunidade. E como crentes comprometidos com a grandeza desse Deus, nós não queremos ser acusados de ter uma concepção inadequada do Deus que nós servimos. Nós queremos conhecer a Deus, saber falar sobre Ele e mostrar para o mundo que realmente Ele é um Deus grande, poderoso, criador de todas as coisas, perfeito em seu ser, como nós trabalhamos até aqui. Mas veja, quando nós vamos olhar para a descrição de Deus dentro da Escritura, em um dos aspectos, a gente acaba tendo uma certa dificuldade em saber explicar, tá, para o mundo. A respeito da Trindade, a gente vai tratar sobre isso ainda. Como podemos explicar essa ideia de ser um Deus, mas três pessoas, né? Nós temos essas dificuldades, e principalmente quando tratamos dessa questão espiritual, ou de Deus ser espírito. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, que vai ser o texto base, só para a gente tentar entender. João 4, 24, texto conhecido da conversa de Jesus com a mulher samaritana, né, quando foi retirar a água do poço. E quando Jesus está explicando algumas questões para aquela mulher, Jesus faz uma afirmação muito forte a respeito de Deus, tá? Lá nós encontramos em João 4, 24 a seguinte informação: Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, tá? Então veja, tentando defender a ideia de que nosso Deus é grande, perfeito, criador desse universo, há um mundo, tá, que precisa tocar, que precisa ver, que precisa comprovação da veracidade. Como nós podemos defender o nosso Deus, quando a Escritura define que Ele é Espírito? Como trilhar ou tentar explicar ao mundo o nosso Deus nesse aspecto, sendo Ele Espírito? Vamos lá. Você compreende essa verdade de Deus ser Espírito? Quando você pensa em Espírito, o que é que vem à sua mente a respeito de Deus? O que é que vem à sua mente? Quem pode falar? Uma consciência além da compreensão. Algo que é perfeito, algo que tem raciocínio, que tem sentimentos, mas que está além da nossa compreensão. Mas veja bem, deixa eu só mostrar algo
a gente vai trabalhar essa questão ainda quando tratarmos sobre a Trindade, mas a gente precisa entender uma questão quando nós pensamos em Deus, porque quando falamos em Deus, nós pensamos em um sentido duplo, tá? Essência e pessoa. Tá? Entenda isso. Quando você for explicar sobre Deus, você tem que entender esse princípio, a essência e pessoa. Quando falamos de essência, nós chamamos a atenção para a substância, aquilo que Ele é. Ele é divino. Então, nosso Deus, Ele é divino. E quando falamos sobre pessoa, nós nos referimos à ideia da Trindade, tá? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma única substância. São 3 pessoas em uma única divindade, tá? Que possui atributos singulares. A gente vai falar sobre os atributos na próxima semana. Então veja, quando falamos sobre pessoa, nós dizemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, tá? Enquanto a isso, não há dúvida. Só que nós não dizemos que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito e que o Espírito é o Pai. Não é verdade? Nós não fazemos essa confusão porque nós entendemos. É uma mesma substância, mas são 3 pessoas distintas com atributos singulares cada um. Tá ok? Há distinção entre eles, mas as distinções não são de essência, são de pessoa, tá? Essas distinções não deturpam ou distorcem a essência da deidade, a essência de Deus. 3 pessoas em um. Quando a gente for tratar sobre a Trindade, a gente vai explicar isso, essa questão de essência, de pessoa, um pouco mais, a gente vai então desenrolar essa questão. Mas veja, então a conclusão é: Deus é espírito em termos da sua essência e Deus é trino em termos da sua personalidade, tá? Qualquer coisa pode perguntar, a gente vai caminhar aqui devagarzinho. Então veja, com base nisso, nós podemos começar a investigar a afirmação de Jesus em sua conversa com a mulher samaritana, quando ele diz que Deus é espírito. Mas como nós podemos definir algo que é espírito? Um escritor diz assim: o vocábulo espírito é empregado para denotar uma entidade imaterial, inteligente, como disse o Gabriel, ou um ser, uma entidade destituída das propriedades peculiares à matéria, embora possuidora de propriedades análogas àquelas que caracterizam a mente humana. Trocando em miúdos, isso aqui, Deus não é corpóreo, ou possui um corpo, ou uma natureza material, como essa que nós podemos tocar. Uma matéria que possa ser dividida, só que ele pensa, tem vontade, e é livre de qualquer imperfeição. Mesmo não tendo partes do corpo, mesmo sendo algo imaterial, ele pensa, tem vontade própria e é livre de qualquer imperfeição. Como diz o hino que nós cantamos com base em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, o nosso rei, ele é eterno, imortal, invisível, mas real. Essa é a melhor definição de Deus, tá? Rei eterno, imortal, invisível, mas real, tá? Então vamos lá. Entendido isso, que não tem partes, não pode ser dividido, mas pensa, é real, preenche todos os espaços, contempla tudo. A gente vai tratar isso quando formos falar sobre os atributos de Deus. Mas olhando para essa perspectiva nossa, nessa questão surge uma dúvida, porque quando nós vamos
definir a questão do Espírito e diz que ele não possui partes, ele não possui corpo, como é que nós podemos entender textos da Bíblia que constantemente afirmam ou tentam descrever Deus com parte de corpo humano? Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 26, verso 8, tantos outros textos, né? Só para a gente ter uma base. Alguém leia para mim. Deuteronômio 26, 8. Isso. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. O profeta vai dizer: os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa ver. Se Deus é espírito e não possui parte de corpo, como entender esses textos que atribuem a Deus mão, braços, ouvidos, olhos, seus pés estão sobre a terra? Como entender essas questões? Você saberia, se alguém perguntasse para você: Deus é espírito, tudo bem, mas como é que fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar? Deus tem mão, mas ele não é espírito? Sim, sim. Perceba que Deus é tão grande em seu ser, em tudo que Ele é, que a nossa mente humana não consegue compreender a grandeza da totalidade do ser de Deus, tá? E quando você observa essas questões na Escritura, você percebe o quão condescendente Deus é para com a criatura finita como nós somos, pequenas como nós somos. Porque o que acontece aqui? Perceba que é como se Deus descesse ao nosso nível, tá? Para falar conosco, comunicando algo para que nós possamos entender prontamente o que Ele fez. Em nosso texto aqui de Deuteronômio, nós não podemos supor ou presumir que uma mão forte saiu do céu e varreu a terra e varreu os egípcios, né? Não podemos olhar para esse texto e achar que Deus tem os ouvidos enormes, né? Quando eu era criança, eu pensava o seguinte, estudando sobre Deus, eu pensava que o vento fosse a respiração de Deus. Na minha ingenuidade infantil, eu achava que o vento era a respiração de Deus, porque a gente tenta uma forma de criar um molde para Deus. E se Ele é grande e não está, que esse universo aqui é muito pequeno para Ele, então o vento só podia ser a respiração de Deus. Isso era o que eu pensava, mas vamos lá. Então veja, o que nós temos aqui é que o Deus Todo-Poderoso revelou sua vontade e seu ser de forma simples, inteligível, para que seu povo compreendesse o que Ele realmente é. Tá? Nós não temos um Deus que não possa ser compreendido
Ele parece que desce ao nosso nível para que a gente possa entender essas verdades e assim para poder também anunciá-lo ao mundo. Nós podemos explicar e, acima de tudo, nós podemos nos aproximar dele com essa certeza. Isso é uma grande alegria, né? Que ele está cuidando de nós. Vamos lá. Agora veja, isso é fácil de entender, né? Mas e a questão de que algumas pessoas parecem ter visto a Deus na Escritura? Como entender isso se ele é Espírito? Porque você pode observar o seguinte: as pessoas que querem desacreditar a Escritura, eles vão buscar erros aparentes ou aparentes erros dentro da Escritura para tentar desacreditar aquilo que nós cremos. Então vamos lá. O seu Deus é Espírito, e Espírito não tem forma e não pode ser visto. Então, como nós encontramos textos onde parece mostrar que Deus foi visto por algumas pessoas? Como sair dessa? Vamos lá. Antes de mais nada, vamos olhar para alguns textos. Leia para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Sim, nós vamos ter a teofania, as manifestações de Deus, vozes, fogo, trovões. Temos os anjos que aparecem, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 6,16. Amém. A Escritura diz que homem nenhum foi capaz ou é capaz de vê-lo, tá? Ok. Lá no prólogo que nós lemos no início, João diz, abra aí, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Olha que interessante. Então, como um espírito, Deus é necessariamente invisível, né? Não pode ser visto. Mas como explicar as manifestações que nós vemos na Escritura? Veja, o conceito de ver Deus, tá? Tem uma longa e complicada história na igreja cristã. A questão é: como o povo de Deus pode realmente ver a Deus? Será que é possível ver Deus? Sim ou não? É possível ver Deus? Sim ou não? A resposta é sim e não, tá? Então veja, os filhos de Deus, através dos tempos, desejaram por ver aquele que é Espírito. Por exemplo, leia aí Êxodo. Nós trabalhamos aqui quando nós estudamos a questão de Êxodo, né? Êxodo 33, 18. Abra aí, alguém leia para mim. Rogo-te que me mostre a tua glória. Veja, Moisés pediu para ver a glória de Deus, em parte porque ele era o representante de Deus para o povo, ele agiu como mediador, nós já falamos aqui sobre isso, e em parte porque ele queria ter certeza da presença de Deus com ele no Monte Sinai, tá? O pedido para ver a glória de Deus era a mesma coisa do que pedir para vê-lo. E veja qual foi a resposta de Deus. Leia o verso 20 e o verso 23.
Olha aí. Então veja, o certo é que a afirmação de Deus para Moisés é: você não pode ver meu rosto, pois o homem não me verá e viverá. Uma glória sem tamanho. Ver Deus, tá? Não é basicamente a mesma coisa para nós do que eu contemplar você, tá? Porque nós podemos ver Deus de algumas formas, ou não. Por exemplo, olha que interessante. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem foi que disse essa frase? Jó. Jó viu Deus? Não. Vamos lá, sim, não. Primeiro, Jó não viu Deus, por quê? Porque Deus é espírito. Mas ele afirma que agora os meus olhos te veem. Como é que Jó afirma, por que Jó afirma? Como entender, na verdade, essa afirmação de Jó? Porque você pode ver Deus ao compreender a grandeza de Deus na sua vida por meio de circunstâncias e situações, tá? Toda a criação, olha, vai interessante, a provação passada por Jó naquele instante fez com que ele entendesse quem é Deus, que Deus era maior do que tudo. Se antes ele conhecia de ouvir falar pela tradição, pelo pai, pelo ensino, ele se aproximou e conheceu mais a Deus. Isso é interessante? Nós não vemos, mas nós, como Jó, podemos contemplar essa grandeza de Deus em nossa vida, tá? Uma outra questão é que Deus, quando você olha no Antigo Testamento, Deus inclina-se para a nossa fraqueza por meio de teofanias, pelas quais Deus, em prol da revelação, se torna visível. Uma clara, nós já até falamos aqui sobre isso, eu não vou trabalhar, porque nós já tratamos, foi a questão na sarça, como a Maria Ivone disse da outra vez. Deus está ali, uma manifestação clara: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Ele se revela a Moisés. Sim, mas a ideia primeira do texto é que na sarça havia uma distância ainda, né? Lembra que nós falamos que o povo havia se esquecido de Deus? Então até para Moisés naquele primeiro momento foi uma grande surpresa, porque 400 anos no Egito, todo envolvido na cultura, se esqueceram de Deus. E aí Deus aparece a Moisés, ele se assusta, ele vai se aproximar porque ele havia vivido em um panteão de deuses, então algo diferente está acontecendo. O Deus de Israel: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de seus pais. E aí ele se assusta, se lembrou do que já havia sido ensinado por muito tempo e vai. Quando a coisa começa a se aproximar, que foi o que aconteceu com Jó, quando a coisa se aproxima, a intimidade, tudo que viu, no final Deus diz: olha, eu não vou com vocês. Ele fala: não, Senhor, aí assim desse jeito não está certo, mas vamos lá, eu quero lhe ver, eu quero contemplar toda essa grandeza, eu quero lhe ver. E Deus disse: olha, se você me ver, você vai morrer, Moisés, porque você é tão fraco, tão pequeno. Se você me ver, você vai morrer. Então veja, o que nós temos aqui é Deus se manifestando, mas
Nós não podemos dizer que essas pessoas viram a Deus em si mesmo, tá? Mas dizer que o viram, sim, como uma revelação, como uma manifestação de uma teofania naquele momento, tá? Mas uma questão mais séria aqui é que nós podemos ver a Deus através da pessoa do Filho. Diz o texto, abre aí João 14:8. Alguém lê para mim, João 14:8. Isso. Filipe, no discurso ali no cenáculo, tá? Depois de Jesus despejar tudo que vai acontecer, Filipe chega para Jesus e diz: olha, Senhor, tudo bem, né? Você está dizendo o que vai acontecer, mas então faz o seguinte, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu acho que é um pedido bem audacioso esse pedido. Parece tão pequeno, mas é um pedido bem desafiador. E aí o que eu acho interessante é o que Jesus diz, a afirmação de ver o Pai parece que deixaria Filipe contente diante de tudo que iria acontecer. Mas então Cristo, de maneira muito tenra, de maneira muito amorosa, responde. Olha aí o verso 9 e o verso 10. João 14, 9 e 10. Diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, tá? Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz estas coisas. Veja, embora seja impossível para nós ver a Deus, que é Espírito, nós verdadeiramente o veremos na face de Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Então, nós veremos Deus em seu Filho, tá? Nós vemos o Deus invisível por causa do homem visível, que é Cristo Jesus. Ele toma a nossa forma para que na glória contemplemos a grandeza da glória de Deus refletida naquele que se manifestou em carne para que nós o conhecêssemos. A ideia do segundo mandamento, não farás para ti imagem, reflete justamente isso, porque imagem nenhuma conseguiria compreender a grandeza de Deus que não fosse feita pelo próprio Deus. E Deus faz ou revela a sua imagem na pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, tá? Então, nós o veremos, tá? Nós veremos o Deus invisível por causa do homem visível que é Jesus Cristo. Os desejos de Moisés e Filipe são bons, mas eles hoje contemplam a glória, vendo a pessoa de Jesus, tá? E essa verdade nos traz então uma esperança gloriosa. Veja bem, porque Deus é Espírito, nós que somos matéria e Espírito, somos corpo e alma, né? Corpo e Espírito, estamos em uma posição espetacular. Por quê? Porque o Deus que é Espírito onipresente habita entre nós e habita em nós, tá? Em seu discurso no cenáculo, Cristo prometeu que Deus estará com o seu povo para sempre.
Olha aí João 14:17, por favor. Alguém leia para mim. E estará, habita em vocês e estará com vocês para sempre. A glória dessa nova aliança, promovida aqui por Cristo, pode ser resumida da seguinte maneira: o Cristo que é para nós, em termos de sua vida, morte e ressurreição, é também o Cristo que está em nós, por causa do poder do seu ministério, quando ele sobe aos lugares celestes. Então a ideia é: Deus é Espírito, mas o Espírito de Deus habita entre o seu povo, baseado no fato de que Cristo está em seu Pai. Deu para entender? Ficou meio confuso isso aqui, né? A ideia é, olha, a obra de Cristo, o que Cristo é para nós, quando Ele morre, ressuscita, sobe aos céus, garante algo extraordinário para nós, tá? Porque veja, o fato dele ser Deus e estar sentado à direita de Deus, nos lugares celestes, garante para nós que Deus, esse que é Espírito, habita entre nós, porque Cristo garante isso, quando Ele envia o seu Espírito para habitar em nós e em nosso meio. Para ficar claro, leia aí João 14:20. Olha que interessante esse texto. Há uma junção aqui que Jesus diz, que é isso que a gente está querendo falar. Leia aí João 14:20. Olha, eu estou com o Pai, vocês em mim e eu em vocês. Consegue ver essa ideia de Deus ser Espírito? É justamente isso que Cristo está tratando aqui. Se Deus não fosse Espírito, as realidades expressas aqui, que Cristo, através do seu Espírito que dá vida, habita no coração do seu povo, seriam totalmente impossíveis. Sim, como se fosse a garantia de que essas riquezas, daquilo que Deus é e daquilo que foi estabelecido desde a eternidade a nós, só é garantida porque Cristo é da mesma essência do Pai. Deus é Espírito e garante para nós que nós herdaremos todos esses benefícios, tá? Então veja, voltando lá a João, tá? Deus como Espírito carrega implicações e isso influencia a maneira como nós adoramos a Deus, tá? E aí isso aqui tem algo muito sério dentro dessa questão, porque a ideia é: Deus é Espírito, ok, entendemos isso e a grandeza disso, e aí Jesus diz: por isso importa que os seus adoradores o adore em espírito e em verdade. Mas como a gente vai adorar em espírito se a gente é carne? Sim, vamos lá. Isso aqui já é para a gente fechar. Então veja, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Cristo fala à mulher samaritana, Ele está afirmando que Deus é espírito. Mas claro, isso está longe de ser o único ponto dessa afirmação, tá? A ideia é: o Pai que dá o Espírito ao seu Filho, confia a Cristo com o Espírito para criar verdadeiros adoradores, tá? O Espírito da verdade que habita em nós transformou você
em verdadeiros adoradores. É por isso que a nossa adoração chega ao trono da graça de Deus. Não é porque nós cantamos bem ou porque a nossa adoração é perfeita, mas porque o Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos orar, não sabemos fazer absolutamente nada, nos auxilia nessa questão, tá? O Espírito Santo que traz a glória de Cristo, que traz glória a Cristo, nos capacita também a adorar em espírito e em verdade. Então, em João 4:24, não descreve apenas a natureza de Deus, mas também o seu relacionamento conosco, nós que somos os seus adoradores. Então veja, se estamos no Espírito, isto é, se somos habitados pelo Espírito, tá? Nós não podemos deixar de adorar. Se somos habitados pelo Espírito, nós devemos adorar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, tá? O Espírito nos capacita a nos unirmos à adoração celeste, porque não há adoração adequada que não seja celestial. Mas veja, além disso, a adoração é no Espírito, você é uma nova criatura, o Espírito habita em você, mas a adoração também é na verdade, tá? Então veja, assim que concebemos a adoração no Espírito, também estamos atraindo nossa mente para a verdade de que Deus é Pai, de que Deus é Filho, de que Deus é Espírito Santo. A adoração deve ser trinitária. A adoração trinitária é também uma adoração centrada em Cristo, porque o Espírito sobrenaturalmente nos capacita a invocar o nome do Senhor, glorificar o seu nome, nos alegrar no seu nome. Essa verdade movimenta toda a nossa vida. E aqui não é uma simples declaração metafísica sobre a essência de Deus, não. Mas é a ideia de que Ele é real e Ele nos capacita a oferecer a adoração aceitável a Deus. E a nossa adoração, e eu fecho com isso, deve estar saturada de verdade, tá? A ideia é: onde nós encontramos a verdade? Falamos aqui, na palavra, ela é a verdade de Deus. Por isso nós precisamos aprender a cantar a palavra, porque se cantarmos a palavra, isso nos impedirá de cantarmos aquilo que não agrada a Deus. Nós temos muitas canções muito belas, mas que na verdade não glorificam a Deus, não tem nada de verdade. Nós precisamos aprender a cantar a Bíblia. Nós temos canções belíssimas que tratam a respeito da verdade de Deus e que nós deveríamos aproveitar a verdade para cantar ao nosso Deus. Então, a ideia central é: o nosso Deus, Ele sim é Espírito, não tem partes, mas é um ser pensante, poderoso, tá? E que nós podemos vê-lo através do que passamos, através da revelação e, acima de tudo, através do seu Filho. E é essa esperança que temos, que no dia da glória, quando estivermos todos reunidos, nós contemplaremos na face do nosso Senhor, que encarnou, que tomou a nossa forma, a glória do Deus invisível. E o pedido de Filipe e o pedido de Moisés, nós também, nós receberemos, os benefícios, nós veremos a glória de Deus, desse Deus que é Espírito. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Semana que vem a gente continua. Os textos da nossa confissão sempre são muito grandes, então se a gente for tratar todas as partes juntas, a gente toma muito tempo. Então a gente vai parte por parte, devagarzinho, a gente vai tentando entender essa verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude e nos fortaleça cada vez mais nessa verdade. Vamos orar?
Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos porque, pela mediação de Cristo, nós temos a certeza que o Teu Espírito habita em nós, está entre nós, garantindo que somos um contigo. E por isso, ó Deus, somos herdeiros, co-herdeiros dessa bênção tão maravilhosa que foi estabelecida desde a eternidade e foi garantida por meio do nosso irmão mais velho, do nosso Redentor. E hoje nós estamos aqui peregrinando nesse mundo, um mundo cheio de dúvidas, um mundo inconstante, um mundo que às vezes busca comprovações, mas a certeza de que o Senhor habita em nós é suficiente para nos mover e nos orientar nessa vida de fé, para nunca abandonarmos a vida aos teus pés. Por isso nos auxilie a tua igreja nessa compreensão e que possamos sempre adorar o Deus que é Espírito, o Rei eterno, imortal, invisível sim, mas real, porque habita em nós. Obrigado, Pai. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude e fortaleça cada vez mais a nossa fé, na certeza do que o nosso Deus, do que Ele é, tá? Então, com a nossa oração nós estamos finalizados.